E aí, gente, começando mais um vídeo aqui. A paz do Senhor pra todo mundo, né? Vocês já sabem, quando eu falo a paz do Senhor, qual é o quadro que tá começando. E hoje eu vou contar pra você o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Roda a vinheta! Me sigam no Instagram, porque eu tô sempre por lá gravando maquiagem, uns conteúdos pra vocês, falando sobre Deus, que é aquilo que eu mais amo nesse mundo. E aqui no canal também não pode faltar a minha essência, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. Então eu não posso deixar de transmitir algo bom pra vocês. Então me acompanhe lá no Instagram, que vai estar passando aqui um desses dois lados que eu não lembro qual que é. E antes de começar esse vídeo, eu queria ler um versículo pra vocês. É bem pequenininho, né? Mas eu quis pegar a Bíblia aqui. Mateus 11, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Gente, eu queria dizer essa palavra para quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Eu acredito que isso tem um momento certo para acontecer e é tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente ficar nas pressas, porque é no tempo dele, do jeito dele, com a forma dele. É para as pessoas que estão vendo esse vídeo que ainda não foram batidas com o Espírito Santo, mas estão na busca, que querem muito, continue pedindo ao Senhor, porque Ele vai ouvir essa oração e vai fazer aquilo que você está pedindo, assim como Ele fez comigo, tá bom? E vamos pro vídeo, gente. Eu não sei nem por onde começar, eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo. Primeiro eu vou começar contando pra vocês o meu processo, mais ou menos assim, não dá pra contar tudo, porque é muito grande, mas eu vou contar mais ou menos até eu chegar no meu batismo, para vocês poderem entender. Desde novinha, minha mãe já ia pra igreja evangélica. Meu irmão foi batizado com 12 anos, eu tinha 6 na minha outra cidade. A gente veio morar pra cá quando eu tinha, acredito que, acho que 7 anos, pra Sorocaba. Então, a minha mãe sempre foi na igreja evangélica, né? Desde que eu tinha mais ou menos 5, 6 anos, eu não sei. Eu não lembro exatamente a idade, mas eu sei que antes disso a gente era católica. Mas enfim, até aí tudo bem. Então a gente começou a ir na Assembleia de Deus do Belém, perto da minha casa, no Santo André 2. E quando eu tinha 12 anos, eu decidi que eu queria me batizar. Eu não vi a hora de fazer 12 anos pra mim me batizar. Mas nesse meio, né, quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, eu passei por uns processos muito difíceis na minha vida pessoal, que abalou tudo, né? Então eu fiz muitas coisas erradas e tudo mais, mas quando eu tinha 12 anos, eu decidi que eu ia me batizar. Eu conversei com o meu pastor Clériston, te amo muito se você estiver vendo esse vídeo. A minha mãe não queria que eu me batizasse. Eu não lembro o que o pastor Clériston disse. Eu lembro que ele perguntou se eu realmente queria isso. Ele conversou comigo, disse que não era brincadeira. Eu falei, não, eu quero, é isso que eu quero. E a partir daí eu fui, me batizei nas águas. Foi no começo do ano de 2016. Até aí tudo bem. Mas aí, mesmo depois de eu ter me batizado, eu fiz muitas coisas erradas, muitas escolhas erradas. E só que pra mim, estar na igreja nunca foi uma brincadeira, eu sempre tive muita noção disso. Só que eu não conseguia ficar longe do Senhor, mesmo fazendo um monte de coisas e escolhas erradas. Até que um dia eu decidi, eu falei, eu não vou mais pra igreja nunca mais. Eu falei, não quero mais saber de igreja. E eu lembro que foi nesse ano ainda, foi em outubro, dia 29, eu falei, eu vou conversar com o meu pastor porque eu vou sair dos jovens, eu vou sair. Aí dia 30 de outubro de 2016, foi num domingo, eu fui no culto com o coração fechado. Eu nem sentei nos jovens, super rebelde, né? Sentei lá com a minha mãe, fiquei assim, dei um glória a Deus, fiquei no meu canto. Eu falei, agora é hora de conversar com o meu pastor. E eu entrei pra conversar. Gente, foi Deus falando comigo. Por isso que eu amo muito, porque Ele não desistiu de mim. O meu pastor Clériston, ele sempre esteve comigo, me aconselhando, me ajudando, e eu sou muito grata a ele, primeiramente a Deus, mas tudo assim que eu sou muito grata a ele, porque eu tenho certeza que se ele não estivesse insistido em mim, eu não estaria aqui nesse momento do jeito que eu estou, e eu sou muito grata, não tenho nem palavras para agradecer.
Eu não vou contar tudo que a gente conversou lá dentro dessa linha, porque é muita coisa pessoal, mas eu vou dizer uma coisa que ele me disse, que até hoje eu não esqueço, marcou muito pra mim. Gente, eu já tenho 17 anos, faz muitos anos atrás, e quem me conhece sabe que minha memória é muito ruim. Então realmente marcou muito pra mim. Eu falei assim, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir me manter forte, de pé. Ele disse pra mim que ele confiava em mim e que Deus também confiava em mim. Gente, aquilo foi o bastante pra nunca mais sair da presença de Deus. Eu nem sei se ele lembra que ele disse isso pra mim, mas eu lembro e eu nunca vou esquecer disso. Eu tô de pé por causa dessas palavras que ele disse pra mim. Então, quando alguém direcionar você pra dizer algo pra alguém, diga, porque essas palavras podem mudar a vida de alguém. Às vezes você não sabe, mas palavra direcionada por Deus pode mudar a história, a vida de alguém. Aí passou novembro, dezembro. Em dezembro eu conheci uma igreja maravilhosa, que é a que eu congrego hoje. O ministério se chama Assembleia de Deus Adorar, e se alguém desse ministério estiver vendo esse vídeo, eu quero dizer que eu amo você, porque eu amo essa igreja, tudo pra mim, todas as pessoas que fazem parte dela, pra mim são muito importantes. E então eu conheci essa igreja, fui na Tarde da Bênção e eu fiquei apaixonada, gente. Eu amei tudo. Lá eu me sentia muito bem. Eu me sentia muito bem também, óbvio, na minha igreja que eu congregava, mas essa igreja foi muito especial pra mim. E a primeira vez que eu fui, eu já gostei muito. Só que eu não mudei de cara, porque eu não ia simplesmente deixar a minha igreja, tudo que eu passei lá, por conta de eu apenas ter me sentido bem. Aí foi passando o tempo, né? Mas eu continuei indo toda a Tarde da Bênção, era terça-feira, eu não lembro que horário que começava, se era 2h30 ou 3 horas, mas eu ia sempre com a minha mãe. Toda semana a gente ia na Tarde da Bênção. Aí chegou em janeiro e eu lembro que foi nesse culto que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí não consigo nem falar, porque pra mim foi um dia muito importante. Aí eu lembro que eu cheguei naquele culto e tinha a irmã Ludinha, missionária Ludinha, que dirigia a Tarde da Bênção. Amo sua vida, tá bom? Ela é maravilhosa, muito gente boa, abençoada por Deus. E, enfim, aí teve a Tarde da Bênção. Eu lembro que tinha muitos homens de Deus que estavam visitando aquele dia, muito mesmo. Acho que tinha uns 10, foram muitas pessoas mesmo. E aí, um deles, eu tava sentada no meu lugar, tava no começo do culto ainda, e eu lembro que ele chegou até mim. Eu não lembro se eu tava sentada ou se eu tava em pé, mas eu lembro que ele me chamou e eu fui assim um pouco perto dele. Ele veio até mim, mais ou menos, e eu fui um pouco perto dele e ele disse assim: "Você é batizada com o Espírito Santo?" Eu falei que eu não era, e ele disse que Deus ia me batizar naquele dia. E eu senti muito a presença de Deus, muito, quando ele disse isso. E então passou o culto, foi a pregação, e eu falei assim: não vai acontecer, não vai ser hoje, eu acho que ele se enganou. Eu falei: eu acho que não é hoje, não é essa vez. Mas aí, quando eu tava acabando o culto, o pregador, eu lembro que era um pregador baixinho, não lembro a mensagem, não sei se era um pastor, mas ele era bem baixinho, assim, ele corria assim, todo pentecostal, igual eu, adoro, gente. Aí ele correndo e tal, ele falou assim: se coloquem de pé, que não sei o quê. Aí eu lembro que eu fui batizada com o Espírito. O que pregou não era o que veio falar comigo, era outro. Ele só tava, acho que, visitando lá. Eu nem lembro, eu acho que nem saudação ele teve. Mas, enfim, ele foi canal de Deus pra minha vida. E Deus usou ele pra falar pra mim que ia acontecer. E aconteceu depois, no final do culto. Eu não sei nem se ele sabe que aconteceu, né? Mas aconteceu, se você estiver vendo esse vídeo, quem sabe, né? Eu não lembro o nome dele, não lembro do rosto dele, não lembro de nada, tipo, da cara dele. Mas eu lembro desse dia, claro, porque marcou muito pra mim. Eram pessoas que eu não conhecia, então é difícil, né, eu gravar o rosto de uma pessoa que eu não conheço. E, aliás, foi muitos anos atrás, né? Então, em menos de 3 meses que eu decidi que eu ia servir ao Senhor todos os dias da minha vida, sem sair da presença dele, foi que aconteceu meu batismo com o Espírito Santo, gente. Eu fiquei muito feliz. E eu tinha 12 anos, né, quando foi o dia 30 de outubro e tudo mais. Aí passou novembro, passou dezembro, aí eu fiz 13 em dezembro, aí chegou em janeiro, dia 17 de janeiro.
foi o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. E dia 30 ia fazer 3 meses que eu tinha decidido, que eu tinha escolhido, que eu tinha decidido a melhor decisão da minha vida. Não é assim que fala, né? Não sei, tô nervosa. Porque pra mim foi muito importante. E falar disso pra mim não é fácil, porque foram muitas coisas que aconteceram, muitos processos, mas eu fico muito feliz por isso. E eu queria dizer pra você que se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, acredite que isso vai acontecer, porque o Senhor, Ele não vai deixar você apenas pedindo, mas Ele vai realizar aquilo que o seu coração almeja. Eu tenho certeza disso, só que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Em janeiro eu decidi, eu falei assim, cara, eu preciso congregar nessa igreja. Outro dia eu conto melhor, mas eu falei, né? Eu comecei a orar e Deus não me respondia. Deus não me respondia. Eu falei, Senhor, eu vou pra essa igreja, eu não vou. Comecei a orar, o Senhor não me respondia. Eu falei, em julho, eu falei, Senhor, me responde, porque me fala sim ou não. Se o Senhor não me responder, eu vou esperar e vou continuar nessa igreja, mas me responde. Gente, foram mais de 6 meses de oração, né? Desde janeiro. Aí o Senhor falou assim, filha, pode ir, chegou o momento. Aí eu fui e hoje eu tô congregando nessa igreja. Tudo que eu sou, da forma que eu cresci espiritualmente, do jeito que eu amadureci, foi por causa dessa igreja que eu congrego hoje. Eu sou muito feliz e muito grata aos meus pastores, pastor João Paulo, pastor José, amo muito pastora Carol. Eles foram muito essenciais para o meu crescimento, inclusive minha líder Ana. Também não posso deixar de agradecer a minha líder Rebeca, que criou esse negócio Conectados, que, gente, tá sendo muito importante também pro meu desenvolvimento ministerial. E eu só tenho a agradecer por todas as pessoas dessa igreja, num conjunto total. Eu amo muito esse ministério, Assembleia de Deus Adorar e tudo pra mim. E é isso, gente. Qualquer dia eu conto melhor, eu conto talvez o meu testemunho, não sei. Eu acho que eu ainda não tô preparada pra contar o meu testemunho. Eu acredito que ainda tenho que esperar mais um pouco, porque eu ainda não me sinto à vontade, mas eu tô muito feliz por ter vindo contar aqui tudo isso pra vocês, compartilhar um momento muito importante pra mim, e eu agradeço todo mundo que assistiu até o final, tá bom? Eu acredito que uma das coisas mais importantes pra que isso acontecesse na minha vida, sabe? Então tenha uma vida de oração, leia a palavra do Senhor, tenha um relacionamento com Deus. Se relacione com Ele. Eu descobri quem é o Senhor a partir desses momentos, e as coisas que eu descobri sobre quem o Senhor é. Até hoje eu fico assim assustada, porque Ele é um Deus de detalhe. Se você tá vendo esse vídeo e tá afastado do caminho do Senhor, a Bíblia vai dizer que há esperança para a árvore cortada. Então, se você foi cortado, não importa, porque o Senhor vai fazer a sua raiz crescer. E quando alguém quiser te cortar de novo, a sua raiz vai estar lá e a árvore vai crescer novamente. Eu tenho certeza disso. E se você não está no caminho do Senhor, eu quero dizer pra você que tem um Jesus que te ama e que morreu na cruz por você, para que você tivesse a oportunidade de viver a vida eterna com Ele. Então, não perca essa oportunidade. Dobre o seu joelho, fale com o Senhor, conte o que está te afligindo, diga que você quer conhecer esse Deus maravilhoso que eu tenho, que é meu e que é seu também. Então não deixe essa oportunidade passar, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Esse foi o vídeo, eu espero demais que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!